Pessoal, muita gente me pergunta como que faz para estudar utilizando inteligência artificial. Às vezes a pessoa tem um documento, às vezes a pessoa tem um assunto, ela tem algumas informações ali que ela quer fazer algumas perguntas para a inteligência artificial, ela tem um monte de arquivos e as pessoas querem saber como que faz para conversar com esses arquivos, para conseguir interagir e extrair a informação que tem dentro daquilo, sem precisar ficar lendo toda aquela documentação complicada. E aproveitando que o notebook LM da Google acabou de fazer uma atualização, já vamos falar dessa atualização e já vamos falar do notebook LM, então vem comigo, é isso aí, vamos lá! Pessoal, sempre agradecendo a todo mundo que se inscreveu, a todo mundo que deixou seu like, um agradecimento especial a todos os membros do canal que patrocinam esse canal aqui de inteligência artificial, sempre lembrando que os membros têm acesso a vídeos exclusivos de agentes inteligentes e vídeos antecipados. Então, gente, a notícia de hoje que a gente vai utilizar para estudar é essa daqui, ó. O índice de IA de 2025 documenta o crescimento contínuo nas capacidades e na adoção da inteligência artificial. Então essa é uma notícia de agora, de um relatório que saiu falando sobre inteligência artificial e como que ele está impactando o mundo. E vamos entender um pouco dessa notícia aqui, porque a gente vai utilizar ela para estudar. Então olha aqui, ó, o Instituto de IA Centrada no Ser Humano de Stanford lançou seu relatório anual do índice de IA, fornecendo análise mais abrangente baseada em dados sobre o desenvolvimento da inteligência artificial até o momento. Então, ó, tem esse estudo aqui, ó, o estudo de 400 páginas examina a influência crescente da IA na sociedade por meio de análises detalhadas de dados de pesquisa, tendências da indústria e padrões globais de adoção. Então, ó, tem esse estudo de 400 páginas e é justamente esse estudo que a gente não quer ler. Porque, ó, quando a gente faz o download dele, ó, tá todo em inglês, ele tem 456 páginas e vai falar de um monte de coisa. Realmente aqui, ó, só ficar dando page down, vai descer muito, vai passar por muita informação, tem muita gente importante aqui, ó, milhares de capítulos. Só de índice vai até a página 24. Então, ó, o negócio começa lá na página 25. E olha, o índice da página 25 já é outro índice gigantesco. Bastante informação mesmo, de tudo quanto é coisa, um monte de gráficos, um monte de coisas que estão aqui dentro e a gente vai tentar dar uma resumida nisso e estudar isso de uma forma mais automatizada. Mas para fazer isso, vamos dar uma lida um pouco nessa matéria, que ele está fazendo algumas afirmações e a gente vai utilizar esses gráficos para dar uma questionada lá na nossa inteligência. Então é o seguinte, ó, com base no estudo e pesquisas publicadas ao longo do ano, o relatório avalia 8 áreas principais: pesquisa e desenvolvimento, desempenho técnico e IA responsável, impacto econômico, ciência e medicina, política, educação e opinião pública, que são os assuntos que esse artigo vai falar. Então, por exemplo, aqui ele vai falar assim, ó, sobre acelerar. E esse gráfico é um gráfico que foi tirado lá daquele documento. Ele fala o seguinte, ó, as descobertas mostram um progresso constante nas capacidades de IA ao longo de 2025. Em novos benchmarks como MMMU, GPQA e SWE Bank, os sistemas de IA alcançaram melhorias de pontuação de até 67,3 pontos percentuais, com muitos agora apresentando desempenho igual ou superior aos níveis humanos. E aqui tem o gráfico que está lá dentro daquele relatório, que tem uma linha de 100% aqui, que é a linha de base humana, né? E os modelos aqui, ó, como vocês estão vendo, eles estão começando a passar a linha de base humana e tem as características aqui, ó, do que está acontecendo. Por exemplo, essa linha aqui azul claro aqui, ó, ela está falando que são as competições de nível de matemática. Então, ó, em 2021 começou a fazer bastante teste de nível de matemática e até agora em 2024, em apenas 3 anos, ela passou o nível humano aqui dessa linha de base. Outras áreas, por exemplo, como essa linhazinha roxa aqui, ó, que é a compreensão de linguagem multitarefa, que é o tal do MMLU, ela começou a ser testada lá em 2019 e passou a linha humana aqui, ó, em 2024, mas não passou tanto quanto a da matemática. Então, esse tipo de informação é importante, né? Ó, olhando para o futuro, os pesquisadores enfrentam novos desafios à medida que os benchmarks tradicionais atingem a saturação, com os sistemas de IA alcançando pontuações máximas. Em resposta, avaliações mais exigentes, como o Humanity Last Exam, estão sendo desenvolvidas. Então, vamos dizer o seguinte, aqui nessa época aqui, ó, lá por 2012, 2013, quase ninguém fazia testes de IA em provas que são aplicadas em seres humanos. Porém, aqui, ó, de 2017, 2016 para frente, começou uma tendência de muita gente fazer testagens de inteligência artificial usando testes humanos. E agora eles estão dificultando esse teste com esse teste da humanidade aqui, né? E aqui, por exemplo, ó, os Estados Unidos continuam a liderar no desenvolvimento do avançado da IA, com 40 modelos de IA mais significativos, enquanto a China segue com 15 e a Europa com 3.
Então tem uma linha aqui, um gráfico também daquele documento, mostrando aqui que os Estados Unidos está liderando faz muito tempo. Eles estão com 1.368 pontos aqui, ó, nesse score do LM Arena. E a China aqui está com 1.362, logo abaixo aqui dos Estados Unidos. E aí ele comenta, né, o investimento privado dos Estados Unidos de IA atingiu 109,1 bilhões, superando o investimento de 9,3 bilhões da China. Então assim, ó, os Estados Unidos investiu 110 bilhões e a China investiu só 9 bilhões. O financiamento global de IA generativa cresceu 18,7% para 33,9 bilhões. A adoção corporativa se expandiu significativamente, com 78% das organizações agora usando o IA, um aumento de 23 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Então pronto, disso aqui tudo a gente já tem uma primeira pergunta, que é essa daqui, ó. Como que tá os Estados Unidos e a China? Porque essa pergunta a gente vai ter que encontrar no nosso documento. Então o que a gente vai fazer? A gente entra aqui no Notebook LM, que é da Google, e nós vamos criar um novo documento aqui, ó. Esse site aqui é notebooklm, tudo em minúscula, .google.com. Então é simplão de entrar e bem fácil. Uma coisa que vocês vão perceber, se vocês estão na conta gratuita, vai aparecer com essa carinha que vocês estão vendo aqui. Se vocês forem assinantes, vai aparecer com essa carinha aqui do Plus, e vai aparecer o Plus aqui, e vai estar ligeiramente diferente. Mas aparentemente as coisas aqui são muito parecidas. São poucas as diferenças. Eu já coloquei o Index Report aqui, e aqui também, mas eu vou fazer ele de novo agora com vocês junto, para a gente entender o que acontece. Vou criar um novo aqui, ó, criar novo, e ele vai me jogar para essa tela aqui, ó, para eu fazer o upload de algumas fontes. E ele fala que eu tenho um limite de 50 fontes, eu posso fazer o upload do Google Drive, eu posso mandar um link de um site, um vídeo do YouTube, posso copiar e colar aqui algo que esteja na minha área de trabalho, e nesse caso vou mandar o PDF aqui daquele artigo lá que se chama High AI Index Report 2025. Nessa parte aqui, se fosse na versão paga, a diferença que teria aqui é que tem 300 fontes que você pode enviar, enquanto na outra só podia 50. E ele vai ter esse íconezinho aqui, ó, de descobrir fontes. Isso é interessante, né? E se, por exemplo, eu clicar aqui em descobrir fontes, ele vai me perguntar, ó, quais são seus interesses. Descreva alguma coisa que você quer aprender ou clique no eu estou me sentindo curioso para explorar alguns temas. Vamos supor que eu queira aprender justamente sobre esse índice aqui, ó. E vamos copiar esse título como se fosse alguma coisa que eu gostaria de saber, né? Eu quero saber do Índice da Inteligência Artificial de 2025, que documenta o crescimento contínuo das capacidades e adoções de IA. Então, esse vai ser o tema que eu vou passar para ele aqui, se eu colocar para descobrir fontes. E vamos ver o que ele vai aparecer para nós aqui. Olha só que interessante, ele já encontrou aqui, ó, a fonte primária daquele documento lá. A gente nem precisa fazer o download. Simplesmente só de buscar a fonte, ele encontrou. E aí disso que ele achou, eu consigo definir quais das fontes que eu quero utilizar. Por exemplo, eu posso só colocar essa. Ele me passa o link aqui, caso eu queira acessar para entender o que está acontecendo lá. E ele encontra um monte de outras fontes também, falando sobre o mesmo assunto. Eu clicando ali na primeira fonte, ó, ele me mandou para o site e não para o documento. Bem interessante. E realmente aqui, ó, tem um íconezinho do site. Mas aqui, ó, o íconezinho é do PDF. Está hospedado na AWS. Vamos ver o que acontece aqui. Perfeito, ó, cai no mesmo documento ali de 456 páginas. E vamos dar uma olhadinha aqui, ó, que parece que tem um vídeo no YouTube aqui falando desse assunto. Vamos clicar para ver o que ele aparece no vídeo. E aparentemente é um podcast gerado aqui automaticamente por IA. Olha só. Welcome to the AI Papers Podcast Daily. Today we're gonna dive deep into the HAI. Aparentemente é o próprio Notebook LM que gerou. E tem esse cara aqui que está fazendo esse AI Papers Podcast Daily aqui, que é um canal pequeno aparentemente, né? Afinal, fica gerando conteúdo automático com inteligência artificial. É um pouco difícil de conseguir visualizações, mas é possível. Então, ó, não queremos esse report aqui, porque ele foi gerado por IA, provavelmente pelo próprio Notebook LM, mas nós queremos esse site e nós queremos esse documento. E tem mais um monte de outras informações, ó. Inclusive, ele encontrou a própria notícia que mandou a gente para cá. Eu vou emitir essa notícia aqui, não quero a notícia, eu quero só o site e quero a documentação aqui que está nesse relatório. E aí vou mandar importar. Então é interessante que na versão Plus, vocês já perceberam que a qualidade ali do negócio é bem melhor, né? Se a gente for ver aqui, ó, uma coisa interessante, essa minha conta aqui da Google, ela está configurada em inglês. E aí o que ele fez? Ele fez um resumo aqui todo gerado em texto em inglês. Isso é interessante porque de repente você pode estar passando por esse problema aqui que está gerando em inglês e não sabe por quê, mas é porque a sua conta Google está em inglês. E aí todos os textos, inclusive os botões, né, Add Note, Audio Overview, Mind Map, vão aparecer em inglês. Mas aqui nessa outra conta aqui, ela está em português. Então ele já fez, ó, o relatório AI Index de Stanford acompanha e analisa os dados relacionados à inteligência artificial para oferecer uma visão abrangente e imparcial do campo e por
aí vai. E aí tem os ícones aqui, inclusive, para gerar áudio, mind map e tudo mais. Ele ainda está pensando aqui na inteligência artificial no Index, então deixa ele terminar de baixar aqui. E, por exemplo, eu consigo pegar esse conteúdo aqui e transformar em uma anotação. Vamos fazer uma pergunta aqui, ó. Como é a diferença da quantidade de produção de modelos de IA nos Estados Unidos e na China? Lembra que a gente já viu essa informação, né? Os Estados Unidos está um pouquinho na frente. Vamos ver se ele responde em português. O documento está todo em inglês. Eu perguntei em português. Ele me respondeu em inglês também. Então ele encontrou bem aquela informação. 40 modelos de IA nos Estados Unidos, enquanto tem 15 na China. Que foi bem aquilo que a gente leu. E como vocês perceberam, ficou em inglês. Eu posso salvar como se fosse uma nota. Vamos supor que eu quero gravar essa informação. E aí eu clico aqui, ó. E ele já marcou para mim, ó. Estados Unidos e China na produção de IA em 2024. E se eu quiser voltar para essa nota, eu clico aqui, vai aparecer esse texto aqui que gravou. Aqui em português no Plus já terminou. Lembra que tá em português porque o meu Google tá em português aqui e não porque é a conta Plus, hein? Um detalhe importante, não tá em português porque é a Plus, tá em português porque tá mesmo, porque eu configurei o Google. Vamos fazer a mesmíssima pergunta aqui na minha conta Plus. Como que é a diferença da quantidade de produção de modelos de IA nos Estados Unidos e na China. E aqui ele vai dar a mesma resposta. Ó. Em 2024, as instituições sediadas nos Estados Unidos produziram 40 modelos de IA notáveis, enquanto a China produziu 15. Então, bem certinho, né? Bateu com a informação que a gente tinha visto aqui, ó. 40 para 15 na China. Nos dois casos, se eu quiser salvar como observação, eu clico aqui para salvar, vai aparecer aqui no lado direito as notas que foram salvas. Se eu clicar aqui, vai aparecer esse mesmo texto aqui, vai aparecer gravado aqui nessa conversa. Então, se você achou que essa informação foi importante, mantenha ela ali. Agora, uma coisa interessantíssima, esse arquivo é gigantesco, né? Então, se eu quiser fazer um mind map, que é um mapa mental desse texto, que vai separar ele em tópicos e deixar de uma forma muito mais didática, eu clico aqui no mind map, ele vai começar, ó, novo mapa mental. Isso faria também na versão em inglês, só que em inglês ele vai gerar em inglês, então não me interessa, eu vou ficar aqui nessa versão em português mesmo. Ele vai levar um tempinho aqui até ele gerar, mas a ideia é que esse mind map vai transformar esse documento numa árvore de informações que você consegue ir expandindo e de repente você vai bem no foco daquilo que você quer saber, ao invés de ficar lendo o documento inteiro. Então olha só, vamos lá para o mind map. Cliquei, hein? Ele coloca aqui então, ó, o relatório inteiro aqui, relatório do índice de IA de 2025, e ele quebra esse relatório aqui em alguns temas, ó. Pesquisa e desenvolvimento, desempenho técnico, IA responsável, economia, ciência e medicina, governo, políticas públicas, educação e opinião pública. Lembra que a gente leu isso daqui, ó, exatamente aqui, ó? É essa parte da informação, pesquisa e desenvolvimento, desempenho técnico, ó, pesquisa e desenvolvimento, desempenho técnico, IA responsável, é exatamente isso, ó, IA responsável, impacto econômico, né? Economia, ciência e medicina, governo, políticas públicas, política, ciência e medicina, educação e opinião pública. Então, vocês perceberam que ele capturou bem ali os temas. E, por exemplo, se eu quisesse entender o que está acontecendo na parte de opinião pública, eu clico aqui, vai expandir. Aí ele vai me dizer assim, ó, confiança em empresas de tecnologia. Aí eu expando aqui. Aí confiança nos Estados Unidos por afiliação partidária. Então, para todos esses temas, ó, IA responsável, eu clico aqui e expando. Avaliação, viés implícito, segurança e proteção. Aí se eu for na avaliação, eu vou expandir aqui, ó. Benchmarks para avaliar capacidades gerais. Benchmarks para avaliar IA responsável. Benchmark de factualidade. Isso aqui é muito doido, né, gente? Porque simplificou demais. Aí eu cliquei ali num dos temas e ele vai trazer um daqueles temas finais aqui para o chat. E aqui ele vai falar sobre aquele ponto especificamente que eu cliquei ali e expandindo a informação aqui. Então vamos supor, naquele mind map lá, conforme você vai expandindo, chega um momento que ele termina. Naquele ponto final ali, se você clicar, ele vai trazer para o chat e você vai poder interagir como está acontecendo para mim agora aqui, ó. Ele automaticamente colocou aqui em inglês. Discuta o que essas fontes dizem sobre benchmarks para avaliar capacidades gerais no contexto mais amplo de avaliação. E aí ele responde, né? As fontes fornecem uma visão detalhada sobre o uso de benchmarks, um monte de informações, porque o texto é gigantesco, né? Matemática, raciocínio, planejamento, agentes de IA e por aí vai. Então vocês entenderam? Ficou maravilhoso da gente conseguir entender o que está acontecendo. É importante também notar que temos algumas opções aqui, por exemplo, de guia de estudo, de perguntas frequentes, de documento de resumo, de linha do tempo. Então, se eu clico aqui em linha do tempo, ele começa aqui a criar uma linha do tempo do nada, baseado nessas informações dos documentos. Olha aí que interessante, ó. Esta cronologia detalha os principais eventos mencionados nos excertos Artificial Intelligence Index Report de 2025. Daí ele vai desde 2010 aqui, ó, tudo que vai acontecendo, tudo que tem naquele relatório que está datado, ele criou aqui uma pré-visualização.
E a mesma coisa para as outras informações, ó. Imagina que eu quero fazer um arquivo de perguntas frequentes. Eu simplesmente clico aqui, já está configurado para ele fazer um perguntas frequentes. Se eu clicar aqui, vai aparecer as perguntas frequentes ali para eu conseguir utilizar baseado nesse arquivo, incluindo um guia de estudo e também incluindo um documento do resumo. Né? Imagina que você está querendo estudar, que você quer fazer uma orientação ali para você fazer um guia de estudo, e aí ele vai gerar esse guia de estudo aqui, ó, patentes de IA, modelos de IA notável, hardware de IA, software de IA, uma série de informações que seriam interessantes para quem está estudando, e aqui um resumão do arquivo com todos os passos ali, ó, com todas as coisas. Vocês perceberam que daquelas 400 páginas ele gerou um documento super curto aqui, com bastante detalhes e bastante informações. E uma das partes mais interessantes que o pessoal gosta bastante é fazer essa conversa aprofundada aqui, ó. Mas vocês estão vendo que ele está dizendo que só pode em inglês, que você cria um podcast que duas pessoas vão conversar e ele diz que está somente em inglês. Eu tenho 2 prompts aqui que eu já testei, mas eu confesso para vocês que de vez em quando esses prompts aqui geram podcasts em inglês, então não é sempre que funciona. Eu vou deixar nos comentários aqui esses 2 prompts. Mas, por exemplo, olha aqui, ó, gere um podcast em português do Brasil, o conteúdo e o áudio precisa estar no português do Brasil, o tom e o ritmo, os palestrantes falam de forma calma e relaxada, eles estão tendo uma conversa casual entre amigos, e o ritmo tem que ser natural, não pode ser acelerado, permitindo pausas para criar um ambiente ali calmo e tranquilo. Então, ó, esse prompt eu vou passar, eu não sei se ele vai falar em português, porque ele por padrão é inglês, não tem compatibilidade em português, mas colocando esse prompt aqui específico, na maior parte das vezes ele faz em português. Mas como eu já falei, já teve vezes que eu já testei assim insistentemente e ele simplesmente só falava inglês, não tinha jeito. Essa geração de podcast leva um certo tempo, mas o que eu posso dizer é que vale muito a pena. Se essa versão aqui não funcionar, eu já tenho uma versãozinha ali funcionando que eu quero mostrar para vocês. Mas eu tenho certeza que essa daqui vai funcionar também. Então vamos lá, o nosso podcast está terminado. Cruzar os dedos para esse negócio estar em português. 3, 2, 1, foi! E aí, pessoal, tudo bem? De volta com vocês para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. É isso aí, mergulho profundo, essa é a ideia. A gente pega um monte de informação, um relatório gigante, algo assim, e tenta destilar tudo para vocês. Tipo, as conclusões mais importantes, as coisas mais interessantes, um atalho para ficar por dentro do assunto, sabe? Então vocês estão vendo que funcionou muito bem, né? É um áudio que tem 19 minutos comentando esse documento aqui, ó. Então se eu for mais pra frente, olha, a conversa já vai estar mais avançada. Muita coisa vai mudar. E o relatório também menciona algo surpreendente sobre modelos de IA menores. Essa é uma descoberta interessante. O relatório mostra que modelos menores estão alcançando resultados incríveis. Vocês estão vendo, né? Eles estão destrinchando assuntos que a gente, em geral, conversa aqui no canal. A gente fala sobre modelos pequenos que estão ficando mais inteligentes. E aí a gente consegue mais pra frente também, ó, continuar a conversa aqui, ó. Qualificação. Isso se baseia em estudos de relatórios anteriores do índice de IA e em pesquisas mais recentes. Sinal positivo. Sugere que a IA pode ser uma ferramenta poderosa para o crescimento econômico e para reduzir a desigualdade, se for bem gerenciado. Bem interessante, né? E aqui, ó, tem um negócio que se chama modo interativo. Esse modo interativo, ele funciona 1% de 99 vezes que a gente testa, que é quando a gente consegue conversar com a inteligência artificial e entrar no meio dessa conversa que eles estão tendo ali, ó. Vamos voltar pro começo aqui, ó. Vou ligar o modo interativo. Eu já tô imaginando que isso vai bugar, não vai funcionar. Se tivesse em inglês, funcionaria com certeza. Ó, vou dar um play aqui para tocar o áudio. Vamos ver. E aí, pessoal, tudo bem? De volta com vocês para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. É isso aí, mergulho profundo, essa é a ideia. A gente pega um monte de informação, um relatório gigante, algo assim, e tenta destilar tudo para vocês, tipo, as conclusões mais importantes, as coisas... Vocês perceberam? Eles estão falando o mesmo texto. Se vocês observarem com bastante atenção, mudou um pouco a voz. A voz está um pouquinho diferente, mas o que dá para fazer é que a gente consegue se intrometer. E vamos se intrometer aqui. Vocês vão ver o que acontece na hora que a gente se intromete. mais interessantes, um atalho para ficar por dentro do assunto, sabe? Sem ter que ler tudo. Oh, wait, someone wants to join. Hey, go for it. Eu queria saber, fazer uma pergunta rapidinho aqui, como que tá a diferença da geração de modelos entre os Estados Unidos e a China? A China, sim, o relatório fala bastante sobre a China. Com certeza. E bom que você mencionou. O que chama atenção logo de cara é o crescimento deles no uso de IA pelas organizações. Exato. Teve um aumento de 27% de um ano para o outro. Dos maiores crescimentos totais, o que sugere uma competição internacional acirrada nessa área. E não podemos esquecer da robótica industrial. A China continua dominando. Sim, mesmo com uma leve desaceleração, os números são impressionantes. Em 2023, eles instalaram mais robôs industriais do que o resto do mundo junto. É uma diferença enorme. Oh, go for it. Tá, mas eu queria saber sobre a quantidade de modelos que a China desenvolveu e que os Estados Unidos desenvolveu. Foi diferente?
Que bom que você achou útil. A ideia é justamente essa. Facilitar o acesso a essas informações complexas. E a gente adora poder fazer isso por você. Falando em facilitar, o relatório também aborda como os modelos de IA estão ficando mais acessíveis. Sim, o custo para usar modelos de alto desempenho caiu drasticamente. Para você ter uma ideia, usar um modelo com desempenho do GPT 3.5 ficou 280 vezes mais barato em pouco mais de um ano. Isso abre muitas portas para pequenas empresas e criadores. E o treinamento desses modelos também está ficando mais Oh yeah, let's hear it. Não, pessoal, eu quero saber sobre a quantidade de modelos que os Estados Unidos e que a China lançou. Qual foi a quantidade que cada um deles fez nos últimos tempos? Interessante observação. Sim, senha. Talvez essa facilidade de acesso contribua para o crescimento que a gente tem visto. Faz sentido. Se não tem barreira de entrada. Exato. E por falar em acesso, mesmo com essa facilidade, a China ainda figura em segundo lugar no desenvolvimento de modelos, com um número significativo. O relatório também aponta que o poder computacional dos modelos chineses tem crescido mais lentamente. Mas isso não impede que eles façam progressos importantes, como vimos no uso de robótica. Como vocês perceberam, eu fiz uma pergunta e eles definitivamente não responderam. Essa de repente é ali um problema ali que na parte da conversação não tá muito boa, parece que eles não entenderam o que eu falei, mas a funcionalidade existe e só tá meio bugada. Vamos ver se eu perguntando em inglês resolve. Na área de carros autônomos, a China também está bem ativa. Oh yeah, Can you comment for me the amount of models that China and USA have developed in the last times? And please respond in Portuguese, Brazilian Portuguese. Vamos ver se isso resolve, hein? Perguntei em inglês, mas mandei responder em português. Com certeza. Que ótima pergunta. Sim, podemos detalhar isso em português do Brasil para você. O relatório Artificial Intelligence Index Report 2025 da AWS traz dados bem interessantes sobre isso. Logo de cara, e mostra que os Estados Unidos ainda lideram na produção de modelos de IA notáveis. Em 2024, instituições americanas produziram 40 modelos considerados importantes. Enquanto isso, a China ficou em segundo lugar com 15 modelos notáveis no mesmo período. E a Europa veio em seguida com apenas 3 modelos notáveis. É uma diferença considerável em termos de quantidade. No entanto, o relatório também aponta uma mudança importante na qualidade nesses modelos. Exatamente. Os modelos chineses têm fechado rapidamente a diferença de desempenho em relação aos americanos. Em 2023, a diferença de performance... Perceberam, né? Quando eu perguntei em inglês, funcionou. A coisa foi. Então, infelizmente, ainda é um ponto de melhoria para a Google fazer ali, conseguir fazer esse negócio funcionar em português, porque vocês perceberam que é muito útil. A ferramenta está simplesmente pronta, tá tudo funcionando maravilhosamente bem, só falta a Google criar vergonha na cara e fazer esse negócio virar compatível. O que vocês acharam? Deu vontade de utilizar? Eu confesso que eu gostei demais, gostei mais demais mesmo, porque no ano passado, quando eu vi essa ferramenta, eu até achei interessante, eu fiz uns testes ali, mas eu não gostei muito não. Eu não tinha visto muita utilidade. Mas agora que eu tô fazendo conteúdo diariamente e que eu tenho que ficar lendo relatórios gigantescos o tempo todo, vendo vídeos gigantescos o tempo todo, eventualmente quando tem algum assunto, alguma informação, por exemplo desse relatório aqui, eu não tenho como ler 450 páginas de um dia para a noite para fazer um vídeo falando sobre alguma parte daquele relatório. E eu confesso que essa ferramenta da Google aqui está excelente. Tudo que eu fiz aqui é possível ser feito na versão gratuita, com exceção ali do Discover. Esse Discover aqui não tem o que fazer. Mas vocês percebem que não dependia do Discover para conseguir fazer essa ferramenta funcionar? É até legal que tem, mas se não tivesse, anexo o documento ali funciona igual. Comenta aqui o que você está pensando, se você já utilizou esse notebook para alguma coisa e o que você achou dessa ferramenta. Se você quiser apoiar o canal para continuar vendo vídeos como esse, seja membro. Os membros têm acesso a vídeos exclusivos de agentes inteligentes e vídeos antecipados. É isso aí, deixa aquele like, valeu!